Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula aí, né? E a aula de hoje é sobre governança digital e governo aberto, tá? A gente vai ver que existe termos similares, tá? Governo eletrônico, governança eletrônica, governo digital, governança digital, mas todos eles acabam tratando do mesmo tema, né? Do mesmo conteúdo. E nós temos o governo aberto, e aí a gente vai abordar alguns tópicos sobre o que vem a ser governo aberto, dados abertos, volume de dados, importância da lei de acesso à informação, como é que funciona, tá? Então, nessa aula de hoje a gente vai tratar especialmente desses dois temas, ok? Pois bem, como eu falei a vocês, a gente tem aí a figura da governança digital, ou governo eletrônico, ou governança eletrônica também, tá? E no Brasil, isso começou a se discutir a partir dos anos 2000, tá? A partir dos anos 2000 que se começa a desenhar, a partir assim, até sendo influenciado pelo boom da tecnologia, da internet, nos anos 90, e aí esse boom, tá? Ele chega na governança, na administração pública, e passa a exigir dos governos um posicionamento mais como é que eu posso dizer, um posicionamento mais direto, mais objetivo. Ou seja, passa a exigir dos governos que acompanhem a onda da governança digital, acompanhem a era digital. E isso entra nas ações do governo, tanto da administração geral, quanto da administração pública, e faz com que novas ferramentas surjam, novas tecnologias, novas formas de entregar um serviço público, né, de prestar um. Quando eu falo entregar um serviço público, é de oferecer uma política pública, tá? Então, as pessoas passam a exigir mais desse governo, passam a exigir que os municípios tenham, por exemplo, sites, portais com seus dados disponíveis, e o governo passa a ter que se adaptar a isso, tá? Muitos municípios vieram nessa onda e hoje são destaques, né? Como, por exemplo, Curitiba, São Paulo, Minas Gerais. João Pessoa teve uma tentativa aí de se popularizar, né, o acesso à internet. Não sei como é que está hoje, eu sei que infelizmente, ficou famosa pelo escândalo, né? Não sei se vocês se lembram, na gestão, acho que do Ricardo Coutinho, eles tinham um programa de popularizar o acesso à internet nos locais, não sei como era a política, mas acho que era nos locais públicos, né, nas praças, e isso, infelizmente, ficou envolvido a casos de corrupção, desvio, e manchou o programa, né? O fato é que muitos municípios adentraram e entraram nessa onda aí de, sobretudo, disponibilizar, né, o acesso à internet a todos, mas também disponibilizar serviços pelo meio digital. E aí, especialmente, aí eu lembrei agora de um exemplo do Detran, né? Sobretudo nessa época aí de pandemia, eu precisei utilizar os serviços do Detran algumas vezes, e você vai lá, agenda o serviço, no dia certo, na hora certa, entre a quantidade correta de pessoas, e realmente, assim, a gente tem conseguido, ao meu ver, a gente tem conseguido respeitar muito bem os critérios aí de isolamento, porque quando você chega lá, você não entra, primeiro você não entra na sala se você não tiver algo específico para fazer naquela sala, tá? Então, só entra aquela quantidade de pessoas, seja para receber carteira, seja para agendar, para, né, fazer alguma entrevista, ou fazer exame de vista e tal. Bom, nas vezes que eu utilizei, realmente eles estavam conseguindo respeitar esses critérios de isolamento. E tudo isso via digital, né? Tinha as pessoas lá guiando, né? Óbvio, o fator humano, o ser humano, ele nunca vai ser dispensado das organizações, por mais que a robótica, a inteligência artificial evolua, mas o ser humano, ele nunca vai ser dispensado. Pelo contrário, vai ser exigido dele novas competências para se adaptar à tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, não é só internet, computador, não. Tecnologia, desde o início das eras, né? Desde a pedra lascada, desde as primeiras ferramentas, tudo isso é tecnologia, né? Tudo isso é técnica, né? Tudo isso são novas técnicas que são inseridas na vida do ser humano e que levam ele à obrigatoriedade de se adaptar. E a gente vem se adaptando há muito tempo. A gente aqui às vezes não percebe. Quer ver um exemplo? As mídias sociais, né? As mídias sociais surgiram como um hobby, passatempo. Entrava, postava, comentava, brincava com um, brincava com outro. E hoje é uma ferramenta de marketing fortíssima, tá? Seja para vender, seja para
divulgar sua marca, seja para apresentar os seus serviços, etc. A gente tem hoje aí páginas da UAC, tem páginas da UFCG, páginas de grupo de pesquisas, e eu estou falando aqui só da instância pública, né? E ali é um meio, é um canal que a gente pode publicizar, né, e dar mais transparência ao que a gente faz, enquanto setor público. E isso, além desses exemplos que eu citei para vocês, tem a Receita Federal, tem a Controladoria Geral da União, tem o próprio Planalto, os governos estaduais, as secretarias, etc, etc, etc. Então, gerenciar as mídias sociais hoje não é só um papel dos blogueirinhos e das blogueirinhas, né? É um papel seríssimo das instituições, das empresas, né? E das instituições públicas, né? Por ali a gente consegue ter acesso a informações e isso faz com que o cidadão se aproxime do governo. E vocês vão ver aqui nos, nos pontos que eu coloquei para vocês aqui, que um dos pilares aí da governança eletrônica, do governo digital, você pode chamar como quiser, é a participação cidadã. Né? Quando chegar lá, eu vou destacar outras coisas para vocês. Então, pegando esse gancho aí, esse exemplo aí das mídias sociais, essa proximidade que o cidadão tem do governo, ela passou a ser, como eu falei para vocês, né? Passou a ser central na governança digital ou na governança eletrônica, tá? Então, a gente pode conceituar isso aí como o seguinte: um processo que visa a manifestação política e a participação da sociedade civil junto ao governo e por meios eletrônicos na formulação, acompanhamento da implementação e avaliação das políticas públicas, cujo objetivo é o desenvolvimento da cidadania e da democracia. São os conceitos de Guimarães e Medeiros, conceito antigo, 2005, isso já vem evoluído. Hoje se fala de governança eletrônica como um conceito mais fluido, e a gente precisa inserir aí nesse conceito o volume de dados, a proteção desses dados, o acesso à informação, né, como ele já coloca aí, que esse acesso à informação visa a proximidade da sociedade civil, né, junto ao governo, participação e etc. O uso de recursos eletrônicos, tudo isso com foco em apoiar a implementação de políticas públicas, implementação e avaliação, tá? Então, a governança digital e o governo eletrônico, ou governo eletrônico, ele tem esse foco, utilizar recursos digitais ou recursos eletrônicos, né, que a gente tem disponível, para melhorar a entrega de políticas públicas, para aproximar o cidadão do governo, para, ao fim, fortalecer os mecanismos de cidadania e democracia. Tá? Isso é básico, assim, isso é um conceito que, realmente, por mais que a gente tenha alterações de conceitos, mas isso é clássico. Tá? Então, gravem bem isso, e quem for utilizar aí governança digital em suas pesquisas, em seus artigos, vai ter que se apropriar dessa dimensão de conceito, né, de compreender a sociedade civil, os recursos eletrônicos, as políticas públicas, a participação cidadã e o fortalecimento da democracia. Vai ter que se apropriar dessa amplitude de conceitos, tá? E como se faz isso, né? Com quais recursos se faz isso? A gente tem aí as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, que são princípios, plataformas, metodologias, processos e tecnologias digitais para reflexão sobre a realização e a realização de atividades relacionadas a governo em todas as suas esferas, de forma a configurar o que tem se convencionado chamar de governo eletrônico, e-government, ou simplesmente e-gov, ou então governança digital ou governo digital, como queira chamar, tá? A definição aí de Pimenta aí, Canabarro, é uma definição mais recente. Então, todas as técnicas que a gente for utilizar, se a gente for utilizar recursos eletrônicos, tecnologias digitais, e isso aí é infinito, né? As possibilidades que a gente tem hoje para se trabalhar com isso são infinitas, tá? Quer ver um exemplo? Tenho alguns colegas que trabalham com ciência de dados, estão trabalhando aí com inteligência artificial, e eles estão pensando na possibilidade de criar ferramentas de autenticação. Já existe já na Estônia, né, em alguns locais, em alguns cartórios já existe isso, mas estão pensando em popularizar o registro de documentos. Por exemplo, eu emito um documento aqui, uma declaração aqui, né, e é uma autenticação digital. Já existe hoje no SEI, já existe em diversos, né, com a plataforma SEI, com aquela assinatura digital. Já o próprio histórico escolar de vocês, não sei como é que está hoje aí, mas
pelo menos espera-se que já, na hora que vocês gerassem o histórico escolar, já viesse com autenticação eletrônica. Depois eu quero que vocês me respondam se está assim, ou se alguém precisa ainda carimbar e assinar, tá? Mas na UFRN já faz assim, já você já entra, já gera o seu histórico, lá já tem autenticação eletrônica. O que esses colegas meus estão querendo fazer é dinamizar isso para qualquer tipo de documento. Então, se eu tenho uma empresa, eu emito aqui um certificado, ou uma declaração, uma ordem de compra, tá? E isso vai para um outro país. Vai ser uma ordem de compra que vai lá para Coreia do Sul, ou Estados Unidos. Quando chega lá, ou então para outro estado, lá para o Rio Grande do Sul. Quando chega lá, ao invés de eu exigir que o cara assine aquilo ali, ele faz só colocar a numeração dele lá, um código dele lá, e aquilo já autentica aquele documento, tá? Naquele momento, ele já abre, já coloca a senha dele, e aquilo já autentica aquele documento, ou assina aquele documento, né? Então, a ideia é pegar essa tecnologia que já existe e tentar dinamizar para outros tipos de documentos, outros tipos de ações, né? Fora isso, eu tenho vários exemplos aqui para apresentar na aula de hoje. Mas as casas de cidadania, os serviços de carteira de motorista, como eu falei agora do Detran, o serviço de carteira de trabalho, o documento único, né, que está sendo que desde os anos 2000, eu acho, acho que desde a Dilma, eu acho que estão tentando criar esse documento único que integra CPF, identidade, carteira de motorista, título de eleitor e etc. E aí, gente, se vocês forem lembrando de exemplos, vocês podem interferir na aula aí e citar, tá? É só abrir o microfone e pedir a fala, que hoje a gente vai fazer uma aula mais focada nesses exemplos, nessas práticas de governança eletrônica, tá bom? A gente vai dominar os conceitos, claro, mas hoje é mais para a gente discutir o que tem de novo, o que vocês já viram, o que vocês acham de interessante, vocês já viram na prática, na experiência de vocês, e eu trouxe também vários exemplos aqui para apresentar. Então é isso, algumas palavras-chave aí que a gente pode rememorar quando se fala em governo eletrônico são o próprio governo, né, eletrônico, né, a própria expressão, governo eletrônico, mas a gente tem aí o uso da informação, serviços disponíveis, a gestão, recursos, conhecimentos, políticas, que mais? Acessibilidade, informações, já falei, informações, administração, decretos, inclusão. Percebam que todas essas palavras, elas estão, tecnologia, né? Percebam que todas essas palavras, elas estão linkadas com aquele conceito que a gente trouxe para vocês, né? Todas elas vocês podem acessar aqui. Todas elas vocês podem localizar, melhor. Localizar aqui. Uso de tecnologias, políticas públicas, cidadão, participação, menos democracia, não foi citado lá. Se vocês virem, vocês me falem. Todas elas, praticamente todas elas, tá? E a ideia de se fazer governo eletrônico é exatamente essa, é de utilizar informações, prestar melhores serviços, deixa eu ver se aqui é democracia, não, é tecnologia, prestar melhores serviços, dar mais acessibilidade ao cidadão, enfim, é trazer o cidadão para perto do governo. Então, a ideia de burocratizar é totalmente o contrário aqui, né? Por mais que você tenha uma ideia mais ampla do que vem a ser a burocracia, e eu tenho essa percepção de que a burocracia não é o que se pinta, né? Não é o que se traça aí no senso comum. A burocracia demora, papelório, e manda para um setor, manda para o outro, muitas assinaturas. Isso são as disfunções burocráticas, né? Isso é o que deu errado da burocracia. Isso precisava se tomar, esse caminho precisava ser tomado na época que Weber propôs lá a burocracia. Mas hoje a gente ainda está falando ainda de burocracia, tá? Quando a gente fala de governo eletrônico, de informações, de tecnologia, etc, etc. A gente está, estrito senso, né? Ou seja, no que Weber pensou. A gente está sim falando de burocracia. A gente está falando de otimizar os processos, a gente está falando de criar, reduzir etapas, a gente está falando de ter etapas formais, né, que o processo deve passar. Acompanhe bem meu raciocínio. O que a gente está falando hoje de governo eletrônico é burocracia. Agora, o que a gente tem de burocracia hoje na prática não tem nada a ver com o que a gente pensa aqui em governança digital, governo eletrônico, né? O que a gente tem hoje de burocracia é o que vocês sabem, é o que a gente vê no dia a dia. É o processo demorando para ser assinado, é muitas vias, muitos carimbos, etc. E tal. Tem diminuído, tá, gente? Tem diminuído isso. Em setores como a Receita Federal, a gente tem N serviços aí digitais que são muito mais rápidos, né? A declaração de imposto de renda, a restituição,
o resultado, tá? A integração que a Receita Federal faz com outros sistemas, então, muita coisa já se mudou. Mas governo eletrônico, governança eletrônica é a otimização da burocracia. O que é burocracia? Burocracia é a formalidade do processo administrativo, é a impessoalidade do processo administrativo. É você regimentar, é você colocar, é você deixar claro ali impessoal, né, deixar certificado os passos que a organização deve ter. Isso é burocracia. Burocracia é isso. Agora, como você vai fazer isso? Se você vai fazer isso de maneira otimizada, rápida, aí vai do administrador, vai do gestor. Se você vai fazer com que isso seja um processo longo, aí também vai do administrador. Quer ver um exemplo? A gente tem hoje aí a plataforma SEI de protocolos. Otimizada, digital, assinatura eletrônica, todo mundo tem acesso, né? Se um processo estiver passando por vários setores, todo mundo pode ter acesso ao mesmo tempo, ótimo, maravilha, beleza. Só que se você pegar aí um gestor que seja, no sentido negativo da palavra, extremamente burocrático, ele vai segurar o processo, ele vai exigir declarações, ele vai exigir que passe por 3 setores, ele vai exigir lá. Então, não importa aquele processo estar no meio digital ou no meio físico. Se o gestor, o administrador, não tiver uma visão otimizada do governo, da gestão, ele vai, entre aspas, burocratizar aquele processo. Tá? Então, não importa o meio, a burocracia ela vai sempre estar presente. Agora, se vai travar ou não, vai depender do administrador, isso aí é fato, tá, gente? Essa ideia de eGov, né, um dos locais, assim, um dos primeiros locais que foi discutido foi Curitiba, Paraná, que é um exemplo aí nessa parte de governança digital. E aqui para vocês eu trago para vocês a parte teórica da aula, tá? Tem muito mais coisa, tá, gente? É porque eu tô tentando equilibrar, tá, a disciplina, e uma aula eu trago um pouco mais de densidade teórica, na outra aula eu trago um pouco mais de caso, exemplo, para poder trazer vocês para a realidade e não ficar tão puxado, tão denso, né? Mas, assim, existe uma gama infinita de discussão teórica, científica, sobre governança digital, governança eletrônica. Vou deixar para vocês os textos, e aí, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem conversar comigo, que eu passo outros textos também. Mas vamos lá. Os principais pontos que foram apresentados do eGov, ou da governança eletrônica, em Curitiba. Primeiro, foco no cidadão, isso aqui eu já falei para vocês, já massificamos bem. Foco no cidadão. Não adianta a gente pensar numa tecnologia, no meio eletrônico, que dinamize o processo, se isso não tem foco no cidadão, se isso não tem foco no serviço. Como é que vai ser executado esse serviço? Como é que isso vai chegar ao cidadão, né? Como é que isso vai fortalecer a cidadania dele? Todos os serviços em um único portal. Isso aqui a gente só veio conseguir no governo federal agora em 2020, salvo engano. Foi 2020, se não me engano, foi 2020. Mas a ideia de pegar todo, no governo federal, no governo municipal, estadual, a gente já tem aí alguns esboços aí de tentativa aí em diversos estados. Tentar centralizar todos os serviços em um único portal. Em um único site você tem acesso a questões fiscais, pagar IPTU, gerar né, talão de ICMS, ou a nota do ICMS, você ter ali acesso a serviços de trânsito, você ter acesso à participação social, você ter acesso a serviços de saúde, em um único portal, em um único site, você só tem lá várias guias, você escolhe e lá está feito. Terceiro, redução dos custos para a administração pública. Otimizar também é isso. Se eu tiver lá 8 secretarias e 3 delas fazem praticamente a mesma coisa, pode ser integrado, então a ideia e a ordem é otimizar, que foi o que o governo federal tentou fazer agora, né, em 2019, quando ele assumiu, 2019, né, 18, 19, 19? Foi 19, 20, 21, isso. 2019, quando ele reduziu o número de ministérios. E é por questões políticas, ele teve que reabrir ministérios, né, entregar pastas para partido A, partido B, mas a ideia de se reduzir custos a partir da redução de secretaria, agora é redução consciente, né? Não pode reduzir por reduzir. Tem que integrar as secretarias ou os ministérios de forma consciente, sabendo o que está fazendo. Outra, reduzir quadros, né, de comissionados, otimizar os quadros também, né, você ter funcionários que trabalham em diversas frentes,
Reduzir, pronto, uma coisa que a gente precisa muito, que é um gargalo muito forte na nossa administração federal, que é o número de imóveis inativos, né? Leiloar esses imóveis, tentar construir locais onde você possa integrar todo mundo, né? Todas as secretarias, todos os ministérios, ou, enfim, tentar integrar o máximo para reduzir custo de propriedade, né? Reduzir gastos com papéis, com que a própria burocracia já traz, né? Enfim, reduzir gastos agora com inteligência, né? Aí para isso tá, gente, a pesquisa operacional. Não sei se vocês já pagaram aí, mas a pesquisa operacional dá um forte apoio à tomada de decisão, né? Com a ajuda de modelos matemáticos lá. Se tiver interesse, pode ir atrás, que é um negócio muito interessante. Economia para o cidadão, reduzir a carga tributária para o cidadão, reduzir o custo de serviço para o cidadão. Tá? Transparência na administração pública, a gente falou isso muito na aula passada, deixar claro o que se gasta, quanto se gasta, como se gasta, para que serve, a quem vai servir, se o material chegou da forma correta. Esse volume de dados, esse volume de informações precisa estar acessível a todos. Maior qualidade nos serviços. Se eu otimizo, reduzo custos e eu tenho ferramentas e eu uso tecnologia para isso, a tendência é que isso melhore a qualidade do serviço. Então, se eu conseguir acessar uma consulta pública, perdão, uma consulta médica, eu tenho que ir lá no postinho, né, marco, agendo, demoro 3 meses, 4 meses para conseguir a consulta do especialista, e aí recebo a consulta do especialista, faço os exames, demora mais 6 meses, 7 meses para receber o resultado, etc. A gente tem uma lei agora aí, desse governo, o governo atual, o governo federal, que instituiu a obrigatoriedade, né, do diagnóstico de pessoas que tenham suspeita de câncer. Não lembro o prazo, mas acho, salvo engano, são 2 meses, 30 dias, eu acho, não lembro agora o prazo, mas é uma lei que veio para ajudar e para otimizar a qualidade do serviço, nesse exemplo específico que eu estou falando. Mas voltando, se eu levo um tempo enorme para marcar consulta, fazer exames, receber resultados, e aí só então começar o tratamento, e eu percebo que isso é um gargalo, e aí eu utilizo a tecnologia para dinamizar e otimizar isso, eu estou trabalhando com EGOV. Então, essa consulta, ela pode ser marcada digitalmente, né, por meio eletrônico, ela já pode estar em sintonia com quem vai fazer o exame, com quem vai entregar o exame, quando vai entregar. Então, se eu consigo otimizar isso, eu consigo ter melhoria na qualidade do serviço. E o foco do governo eletrônico é esse: focar no cidadão, otimizar os processos e melhorar a qualidade do serviço, melhorar a qualidade da entrega da política pública, ok? Democratizar o acesso à informação e ao serviço público. Todo mundo pode e deve ter acesso aos serviços públicos e às informações que são geradas ali. Até porque é a res pública, que é o que a gente chama na administração pública, é a res pública. O que é res pública? É a coisa pública. Literalmente falando, é a coisa pública. Então, se a coisa é pública, ela tem que ser aberta. E eu preciso ter acesso a essas informações. Salvo em informações que são sigilosas, né? Informações pessoais, informações que podem prejudicar a imagem de um ou de outro, e etc. Mas, fora isso, se não tiver a intenção ou não tiver o risco de prejudicar a imagem do indivíduo e que possa vir a prejudicar a individualidade dele, esse dado tem que ser público, aberto e fácil de acessar, como a gente vai ver já já. Tá? E, por último, privacidade das informações do cidadão. Eu gero informações, né, eu abro processo, eu tiro identidade, eu digo, o governo sabe quais são as minhas ações em determinados momentos, o governo sabe quem eu sou, o que é que eu publico, o que é que eu escrevo, o governo sabe se eu me consultei ou não, se eu já tive registro na polícia ou não, o governo sabe. Só que essas informações são minhas, né? Então, todo mundo deve ter acesso à informação, professor? Sim, mas as informações que forem públicas, as informações que forem particulares do cidadão, esse cidadão tem o direito de ter essas informações preservadas. Então, esse é um pilar fundamental da governança eletrônica e que isso vai promover lá na frente a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou já falar para vocês aqui na aula de hoje também. Então, gente, esse é o plantel de diretrizes para o governo eletrônico. Focar no cidadão,
ter um espaço único para esses serviços, otimizar os serviços, né, reduzindo custos, gerar economias para o cidadão, melhorar a qualidade desses serviços, ser transparente, democratizar o acesso e proteger as informações particulares. A partir daí, as diversas tecnologias foram desenvolvidas, foram criadas para tentar alcançar essas medidas aí. A gente tem muita coisa já feita nisso, e vocês vão visualizar agora as iniciativas que foram tomadas já. Isso aqui, eu não sei se a imagem está muito boa para vocês, mas é a linha do tempo da governança eletrônica, tá? No Brasil, especialmente no governo federal. Então, lá nos anos 2000, 2005, houve a primeira iniciativa, né, a disponibilização do Portal da Transparência e a reunião, né, de secretarias, de comitês, que buscavam operacionalizar a governança eletrônica, criação de infraestrutura. Aqui tem o comitê gestor, né, de internet e infraestrutura de chaves públicas. Deixa eu ver se está aparecendo. A setinha está aqui. Aqui, tá? Então, criação de comitê e da política de governança eletrônica. Então, são as primeiras iniciativas, tá? De 2000 a 2005. 2006 a 2010, o modelo de acessibilidade do governo do eGov, né? Disponibilização de portal de inclusão, infraestrutura de dados espaciais, estratégia de tecnologia da informação, pesquisa de tecnologia de informação no governo eletrônico, tá? Então, nesse segundo momento aqui, na segunda parte dos anos 2000, há uma preocupação com acessibilidade, né? Com o sistema de Libras e outros. 2011 a 2015 é o Marco Civil da Internet. Lei de Acesso à Informação foi implementada aqui nesse período. Só que eu acho que a Lei de Acesso à Informação, depois eu vou conferir se esse negócio aqui está certo. A Lei Geral de Proteção de Dados é que veio em 2018 e caiu para 2020, está certo. Comitê Interministerial de Governo Aberto, a tentativa de abrir os dados do governo, deixar mais transparente, para fazer com que todo mundo possa ter acesso. Programa de cidades digitais, né, de levar a tecnologia para as cidades, sobretudo a disponibilização de internet em massa, tá? Outros que eu posso destacar aqui, 16 a 17, simplificação dos serviços públicos, aqui entra um período de desburocratização, fortalecimento da plataforma de dados abertos, Lei da Identidade Civil Nacional, a tentativa de unificar, né, esse registro nacional, começa por aqui, em 2016, 2017. Em 2018 vem a Lei de Proteção de Dados, onde a gente tem ali a necessidade de fazer com que os nossos dados sejam protegidos, sejam armazenados, sejam guardados, mas sejam protegidos, né? Criação de plataforma de interoperabilidade, as estratégias brasileiras para a transformação digital começam a se fortalecer. Em 2019, o lançamento do gov.br, que integra todos os serviços do Poder Executivo, e por lá a gente consegue resolver todos os serviços, pelo menos boa parte dos serviços que agora estão digitalizados. E aí chegamos 2020, 2021, a gente teve a pandemia, não teve tanto avanço nesse sentido aí. Eu trago para vocês aqui, eu queria que alguém me falasse aí quando fosse 3 horas, ou pelo menos 5 minutos antes de 3 horas, tá? Para eu me situar aqui. Eu trago para vocês aqui o Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico de diversos países. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí os nomes, que eu acho que quando eu compartilhei fica muito pequeno. Mas a gente tem aí como o primeiro país aí nesse ranking, esse dado é de 2014, a Coreia do Sul, né? Tá aí República da Coreia, mas aí é Coreia do Sul. Claro, né? Coreia do Norte, nem sistema de democracia tem para a gente falar em transparência, né? Então, a gente tem aí a Coreia do Sul, tá? Com alto índice de governança eletrônica, seguido da Austrália, Singapura, França, deixa eu ver se tem aqui, a Estônia, aqui, que eu vou falar para vocês hoje. O Brasil não está nesse ranking. Não está nesse ranking. Mas vários países aqui pontuando muito bem. E quais os critérios para pontuar bem aqui nesse ranking? Nós temos aí a provisão de recursos online, tá? Aí lembra que esse ranking é de 2014, né? Então, quando eles analisam 2014, eles estão analisando aí 13, né? De 12 a 13. Então, possivelmente, se a gente fosse fazer esse levantamento hoje, talvez o Brasil situasse aí em algum dessas posições aí do ranking aí, eu acredito.
porque acho que a gente já tem hoje uma grande quantidade de serviços online aí disponíveis, por mais que a gente tenha problema de acesso à internet, aí o gap é muito grande, né? Se a gente analisar aí quem acessa a internet da zona rural para quem acessa a zona urbana, o gap é muito grande, a diferença é muito grande. Então, nós temos aí, o primeiro, provisão de serviços online. E aí a gente pergunta, esses países, eles disponibilizam os seus serviços online, serviços públicos? É fácil acessar? Eu consigo pegar minha carteira de trabalho? Eu consigo gerar o documento do meu carro? Segundo, infraestrutura de telecomunicações. Eu disponibilizo uma infraestrutura de comunicação e telecomunicação para que esses serviços sejam oferecidos de melhor, com a melhor qualidade. Não adianta eu fornecer lá no site lá a possibilidade de você extrair ou gerar a sua carteira de motorista digital, se lá naquela região nem internet tem. Né? Então, se eu não tenho uma infraestrutura de telecomunicação, não adianta nada. Então, esse ranking leva em consideração isso. Obviamente, esses primeiros países aqui, ou esses países que têm melhores posições aqui de governo eletrônico, certamente eles conseguem disponibilizar uma infraestrutura de telecomunicação. E, por último, capital humano. Eu tenho pessoas que fazem essa tecnologia acontecer, eu tenho pessoas que gerenciam isso, eu tenho pessoas competentes e qualidade na área de ciência da computação, de telecomunicação, tecnologia de uma forma geral, para oferecer o melhor serviço público à população? Quando eu digo isso, qual é a quantidade de pessoas formadas em computação, qual é a quantidade de profissionais formados em telecomunicação, qual é a quantidade de gestores de ciência de dados, de informações, de Big Data e tal. Qual é a quantidade de profissionais que lidam com tecnologia que eu tenho formado naquele país? Austrália, a Singapura, França, Coreia do Sul, Japão, pelo ranking, eles oferecem uma grande quantidade de capital humano, né? Então, daí a gente já tira. E aqui o exemplo que eu estava falando para vocês, né? O meu gov.com. Nós temos aí a AGU entrando nesses serviços, nós temos, esse slide era para antes, nós temos o Banco Central, nós temos a Controladoria, e nós temos aí o plantel aí de todos os ministérios aí, praticamente todos os ministérios, Planalto, secretarias, etc. É o que compõe lá. Eu trago para vocês um exemplo da Receita Federal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de utilizar os serviços de lá, mas na Receita Federal você pode gerar o seu CPF, fazer de forma tranquila o seu imposto de renda, a menos que seja muito específica aí a declaração do seu imposto de renda. Mas se for uma declaração com poucas informações, você consegue fazer, é muito auto-intuitivo, é muito fácil. Se você não conseguir, você consegue vídeos, tutoriais. Então, se a sua declaração de imposto de renda for mais ou menos simples, você consegue fazer. Hoje em dia, muita gente faz. E na Receita Federal, hoje é tudo integrado, né? Pelo menos boa parte das informações financeiras é toda integrada. Dificilmente você consegue enrolar o fisco. Tá? Ainda existe casos, né? Claro que existe, sempre vai ter, mas é muito mais difícil, porque o que você gasta aqui, o que você declara aqui, se o indivíduo lá não declarar, a Receita pega, né? Então, se eu vou e pago um médico por um serviço de consulta e eu declaro lá na minha receita que eu paguei para aquele CPF X reais para aquele médico, e na declaração dele ele não declara que recebeu esse dinheiro, aí a Receita Federal cruza as informações e alguém vai estar mentindo. Ou ele esqueceu de colocar, ou eu coloquei um documento falso, né? Então, e aí ela possivelmente vai pegar primeiro ele, né? E aí, se ele não apresentar, ou se ele comprovar que ele não ofereceu esse serviço, aí ela vai atrás de mim. Né? O portal CAC, eu não sei se isso aqui, acho que isso aqui é o de. Eu não lembro agora. Ó. Se é o de dívida pública, não lembro agora. E a aduana e o comércio exterior. Isso aqui é o plantel de informações que vocês têm lá. Na hora que vocês abrem o site da Receita Federal, aparecem esses principais serviços aqui. Né? Aduana e comércio exterior, eles pegam por amostra, né? Já vê qual é o produto que está chegando, quando eles pegam a amostra, né, de um produto que vem do exterior, já procura saber se tem nota fiscal, já procura saber qual é o valor, e se tiver acima do valor real, aplica-se uma multa, né? Então, a Receita Federal, gente, hoje em dia, desse rol aí de governo eletrônico no Brasil, desse governo eletrônico que tem no Brasil, a Receita Federal é a que mais utiliza serviços digitais. Dizem até que, assim, no Brasil se cobra muito bem. Né?
Quer saber se o governo eletrônico funciona no Brasil? Olha a Receita Federal, porque para cobrar, a burocracia do Brasil funciona muito bem. Nós temos aí o plantel aí do acompanhamento da Covid, né? Tem aí vários dados que você pode consultar. Tivemos aí um problema na metade do ano passado com o governo federal, que passou a não disponibilizar mais as informações na hora correta, né, no dia, passou a passar informações com certo atraso, e aí isso provocou aí a imprensa, né, e a mídia a criar seu próprio levantamento, baseado nos dados das secretarias de saúde. Mas a gente tem aí um exemplo do uso da tecnologia para dinamizar o acesso às informações, né? No âmbito estadual, eu entrei aí no site do governo do estado, tem aí uma série de serviços que você pode utilizar. O Diário Oficial, né, a ouvidoria, acesso à informação, portal da transparência, tá? Na Casa de Cidadania, integra também outros serviços, mobilidade, segurança pública. Acredito que nesse de mobilidade você consegue até acompanhar. Não, é na prefeitura. Na prefeitura de Campina Grande tem um local lá que você consegue acompanhar as câmeras da cidade, você consegue entender como é que está o fluxo de carros e tal. Aqui no exemplo de Campina Grande também tem um local muito interessante de serviços disponíveis, tá? Eu peguei aqui esses principais serviços, não são os principais não, foi o que coube lá na hora do recorte, né? Mas aí você clica, acessa, bem interessante. Não cheguei a acessar o conteúdo para saber se os dados estão ok, mas vale dar uma visitada lá. No estado de Pernambuco, achei essa da Secretaria de Defesa Social, que trata dos dados de criminalidade, né, onde você pode acessar diversos índices criminais, você pode fazer, como é que se diz, boletim de ocorrência, aqui também pode, né, Secretaria de Civil, a Secretaria de Segurança aqui do estado da Paraíba também, você pode fazer o seu boletim de ocorrência. E o estado do Pernambuco é o estado que mais cadastra DNA de criminosos em Banco Nacional, ou seja, eles utilizam muito bem essa ferramenta, essa tecnologia para criar e armazenar informações. Tem um caso aqui interessante que eu trouxe para vocês, que é o caso da Estônia, tá? A Estônia é um país lá, faz divisa com a Rússia. Eles eram dependentes da ex-União Soviética até 1991, né? E aí se tornaram. E é um caso emblemático no mundo inteiro, tá? Por mais que seja pequeno, tenha uma população reduzida, mas é um caso emblemático, porque eles conseguiram implementar o governo eletrônico de uma forma que os serviços são praticamente todos digitais, e praticamente todo mundo tem a sua carteira de identidade digital, né? Existe a carteira física, existe, mas praticamente todo mundo tem a sua carteira digital, tá? Algumas características da Estônia. É um país de 45 mil quilômetros quadrados, país pequeno, tá? Tem uma densidade demográfica de 29 habitantes por quilômetro quadrado, é relativamente muito baixa, né? 1,3 milhões de habitantes, ou seja, não, acho que João Pessoa deve ter um pouco mais, né? Um pouco menos, eu acho, um pouco menos. A grande João Pessoa deve ter 1 milhão e pouco, eu acho. Só a Campina Grande deve ter uns 600, 700 mil, né, do último censo. Ou seja, metade, né, quase metade é o dobro de Campina Grande, vamos dizer assim. Então, não é uma cidade, não, aliás, não é um país grande, é um país pequeno, um país com poucos habitantes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque entendo que aí pode se tornar mais fácil de se implementar mudanças, tá? Só para vocês entenderem e não fazerem comparações grotescas, como eu vejo assim às vezes. Tem gente que pega os exemplos e quer comparar a Estônia com o Brasil. Velho, daí vocês tiram, né? A Estônia é o quê? A Estônia é duas Campinas Grandes. Então, o Brasil é o quê, né? Perto da Estônia. O Brasil tem 210 milhões, 212, parece, milhões de habitantes. Então, tem 5.570 municípios. Tá? Então, vamos pegar os bons exemplos, mas vamos, né, entender e fazer comparações mais lógicas, tá? Possui mais de 800 ilhas, 15 condados, né, como se fossem os estados, nós temos 27. O PIB deles lá é 23 bi, PIB per capita 15, o IDH extremamente alto, 0,812, esse índice varia de 0 a 1, quanto mais perto de 1,
melhor é o desenvolvimento humano, tá? Então, esse índice aí está muito alto. População urbana, 70%, população rural, 30%, subnutrida, menor do que 5%, esperança de vida, 71 anos, domicílios com água potável, 100%, ou seja, todos os municípios lá, todas as casas, todos os municípios, não, todas as casas têm acesso à água potável. Com rede sanitária, 95%, ou seja, praticamente todas as casas têm acesso à rede de esgoto, saneamento. Então, já comece a entender as diferenças e as similaridades, tá, gente? Eu vou trazer aqui uma série de coisas que é interessante na Estônia e a gente vai ficar maravilhado e tal, mas vamos ponderar. É como se a gente estivesse pegando uma João Pessoa e tivesse aplicado tudo que a gente tem ali naquela cidade ali para melhorar o governo digital, os serviços públicos, tá? É como se for, não, é um país inteiro focado em João Pessoa, né? Um país inteiro, presente, o país inteiro focado, daria 1.300.000 habitantes, ou seja, o país inteiro seria João Pessoa. Então, nós temos aí, programa que leva a tecnologia, programa para levar, na verdade, não é o levar que está errado, é o quezinho que está errado. Programa para levar tecnologia à educação desde os primeiros anos. Então, foi o que eles fizeram no governo eletrônico. Tentaram massificar a tecnologia em todos os níveis educacionais, começando das crianças. Tá? Para quê? Para fazer com que o indivíduo já cresça dentro da tecnologia e já sabendo que ele tem um estado ali totalmente digital e que ele vai ter que se adaptar àquele tipo de serviço. Segundo, universalização do acesso à internet, inclusive aos idosos, com cursos de capacitação e tal. O objetivo deles era massificar a tecnologia, massificar o governo digital, né, para que todo mundo tivesse aptidão a utilizar o serviço. Não adianta eu implementar um serviço eletrônico aqui perfeito se as pessoas não utilizam. Terceiro, somente 3 serviços exigem a presença física: casamento, divórcio e transferência de imóveis. Ou seja, o resto, todos digitais. Mais de 500 serviços gratuitos podem ser acessado por essa carteira digital aqui. Né? Essa carteira digital. Peguei aqui da internet, eu não sei nem se é ela mesmo, mas eu acho que é. Aqui, República da Estônia, eu acho que isso aqui, identidade, acho que é isso. Serviços são paralelos e não sequenciados. Isso aqui tem muito com o processo e o procedimento que a gente tem aqui no setor público, tá? Não é que uma etapa vai seguir depois da outra, não. Primeiro vai passar no setor de compras, depois no setor de conferência, depois... Não. Lá todo mundo tem acesso ao processo via digital, né, via internet, e quem tiver na vez lá de analisar, analisa. Ou seja, eu não preciso colocar minhas informações lá dizendo que o produto está conforme a nota fiscal. Não. Eu não preciso esperar que o outro diga, autorize a compra para eu dizer aqui que o processo está ok com os procedimentos de realizar uma compra, entendeu? Então, claro que em alguns momentos precisa ser sequenciado, né? Precisa ocorrer uma etapa, depois a outra. Mas o ideal deles e o foco deles é fazer com que todo mundo tenha acesso ao mesmo tempo naquele processo. Lá uma empresa abre em 15 minutos e uma conta bancária se abre em 24 horas. Hoje eu acho que está mais rápido. O voto é online, tem o voto presencial também, mas ele tem a parte online. Fica aberto durante 7 dias e o cidadão vota quantas vezes quiser e o que vale é o último. Por quê? Porque é para evitar do cara comprar voto, do cara prometer voto, eu vou votar, e o cara vai lá e vota, me arrependi, vou lá e voto em outro. Então, para evitar esses problemas de corrupção ou de compra de voto, o voto fica aberto durante 7 dias. Governo aberto. A gente tem aí também 3 pilares do governo aberto: transparência e disponibilidade de dados, prestação de contas. Oi. 5 minutos, não? Fazer 3 horas, não foi? Foi. Beleza. Obrigado. Eu estou já me encaminhando aqui para o final. Obrigado. Nós temos 3 pilares aí: transparência e disponibilidade de dados, prestação de contas e responsabilização e também a participação cidadã. A gente hoje tem um imenso volume de dados gerados e disponíveis. Então, na governança pública, né, na administração pública, a gente precisa saber como administrar esses dados para fazer com que a gente entregue também melhores políticas públicas, para a gente conhecer quem é a nossa sociedade. Não necessariamente não. Não utilizar esses dados para fins políticos e eleitorais, ou para gerar fake news, ou para manipular a opinião pública. Não, mas para entregar melhores serviços.
Mas aí é um desafio ético, né? É um desafio ético que eu não sei se a gente vai conseguir superar. Então, transparência e disponibilidade de dados, fazer com que esses dados estejam disponíveis, acessíveis, fáceis de tabular, ou seja, fácil de manipular. Eu preciso ter condições, o Estado precisa me dar condições de baixar todos os dados de, por exemplo, de quantidade de votos que todos os políticos receberam. Ele precisa estar fácil, disponível, aberto ali, em um simples clique, já baixa tudo, eu consigo fazer a leitura dele no Excel e está tudo bem. Eu preciso que esse Estado forneça uma prestação de contas e ele seja responsável pelos dados que ele produz. E eu preciso que ele também consiga fazer com que o cidadão possa participar da gerência desses dados. Tá? Isso é o que chama de governo aberto, um governo que traz o cidadão para a sua gestão, um governo que apresenta as suas contas, é responsável com os seus gastos, e um governo que é transparente e deixa os seus dados disponíveis. Isso é governo aberto. E, além disso, utilizar a tecnologia e inovação para facilitar tudo isso. Criar sites que o cidadão possa participar, criar condições para que o cidadão possa baixar aqueles dados, criar portais de transparência e etc. Tá? Então, utilizar a tecnologia para fazer com que esse governo seja aberto, para fazer com que esses dados sejam disponíveis, também é um dos pilares do governo aberto. Aqui tem um vídeo que eu vou deixar para vocês lá no Moodle, porque não dá tempo da gente ver hoje. Ele resume brilhantemente essa questão dos dados abertos, tá? Não vai dar para passar hoje, agora, mas eu deixo lá para vocês. E aí eu tenho um site do dados.gov.br, que é o portal de dados abertos do Brasil, tá? Do governo federal, que ele disponibiliza uma imensa quantidade de dados aí para a gente pesquisar. Tem também o portal de transparência, né, do governo federal. E a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que veio para garantir que qualquer cidadão, desde que qualquer cidadão solicite informações ao governo federal, desde que essas informações não sejam sigilosas, tá? Então, o Estado, o governo, as secretarias, todos os órgãos, eles têm critérios. A partir do momento que eles recebem uma demanda, a partir do momento que você, eu quero fazer uma pesquisa sobre índice de criminalidade, você manda um e-mail lá para a Secretaria de Segurança Pública e eles têm uns prazos aqui, ó. Não sendo possível atender o pedido imediatamente, o órgão público tem um prazo de até 20 dias. O prazo poderá ser prorrogado por mais 10 dias. Ele tem um prazo, tá, para responder a você, se o pedido foi aceito, se o pedido, se foi possível mandar uma cópia online da informação, como a informação pode ser obtida, os prazos e os resultados de recurso. Então, você envia a sua notificação solicitando determinados dados, e o Estado, o governo, as secretarias, tem lá o seu prazo, se eu não me engano, são de 15 dias, para te responder. Se ele não responder, ele vai cair na lei de acesso à informação, ou seja, improbidade administrativa. Então, o governo ele vai responder por isso, se você solicitar informações e não obtiver resposta, tá? Ou não obtiver nenhuma justificativa. Para vocês terem uma ideia desse volume de dados que a gente gera e tem gerado, a gente tem aí 1 bilhão de computadores, para vocês terem uma ideia, 1 bilhão de computadores, eles armazenam até 1 zettabyte. E estima-se que em 2020, o mundo inteiro gerou 40 zettabytes, ou seja, 40 trilhões de gigabytes, né? Então, não sei qual é a capacidade do HD de vocês aí, mas para vocês terem uma ideia da quantidade, o volume de informação que são gerados. E esses dados, no setor público, como é que eles são administrados? Eles precisam estar disponíveis, claro, ressaltando as questões de sigilo, né? Mas esses dados precisam estar disponíveis para que a gente possa entender, compreender. Vocês vão ver o vídeo lá, vocês vão compreender a importância desses dados abertos. A gente precisa ter essas informações para saber, nós, por exemplo, quanto pesquisadores, para saber propor melhores políticas públicas, para a gente fazer artigos, para a gente fazer pesquisas, para a gente contribuir, né, de alguma forma, com o nosso estado, com o nosso município, com o local onde a gente vive. E aí tem a lei de proteção, lei geral de proteção de dados, porque essa dimensão de dados, elas precisam ser protegidas, e é por isso que em 2018, e depois entrou em vigor em 2020, a lei geral de proteção de dados, que vem justamente cumprir essa lacuna. A gente pode ter aí uma outra aula aí para falar especialmente dessa lei geral de proteção de dados, mas ela tem aqui alguns pilares, tá? Uma regra para todos, vou destacar algumas por conta do tempo, tá? Transparência novamente, ter o consentimento, ou seja, eu preciso dar o consentimento para que os meus dados possam ser distribuídos,
uma transparência, aliás, uma transferência internacional. Esses dados eles podem ir para outros países, a depender da necessidade. Que mais? Penalidades rígidas, caso isso seja descumprido. Caso seja um menor, precisa do consentimento dos pais. Então, isso aqui, gente, é uma lei que vem para proteger a nossa informação particular. Tá? Então, eu gero dados, eu gero informações, gero quando eu voto, quando eu abro uma conta, quando eu solicito algum serviço no setor público, quando eu dou entrada em aposentadoria, quando minha carteira de trabalho é assinada, tudo isso gera um banco de dados, tudo isso gera dados. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para proteger o cidadão desses vazamentos. Muito embora, apesar desses vazamentos, houve aí recentemente, né, não sei se vocês viram no ano passado, ou foi esse ano, um vazamento dos CPF da gente, né? Teve um vazamento gigantesco e eu, salvo engano, até agora ainda não descobriram quem foi que vazou, não. Inclusive, esse CEPRO aqui estava até sendo investigado de ter sido eles, mas parece que não foi, não. E aí, as três perguntas que ficam para a gente, pessoal. Como a tecnologia pode reduzir essa burocracia e dinamizar os processos? É uma pergunta para vocês. É um desafio para vocês, futuros administradores públicos ou futuros gestores, independente de onde estejam. Como a tecnologia pode dinamizar essa burocracia? Isso é uma coisa que a gente está se perguntando sempre. Como é que eu posso fazer com que isso no meu ambiente de trabalho? Como é que eu posso fazer com que esse processo seja mais rápido, seja mais célere? Como promover melhores políticas públicas? Como fazer com que o Estado entregue um serviço de saúde mais rápido, que o cidadão não tenha que esperar 3 meses, 6 meses para saber o resultado do exame dele, para depois começar o tratamento, e talvez até nem surta mais efeito? Como fazer com que esses serviços, como fazer com que a gente se transforme numa Estônia, que seria um sonho, né? Fazer com que a maior parte dos serviços públicos sejam digitais, rápidos. E aí, ao mesmo tempo, como fazer com que todas as pessoas tenham afinidade com a tecnologia, desde as crianças até os mais idosos? Tá? Então, são perguntas que vão fervilhando aí e que precisam de respostas. E como proteger esse volume de dados? Como a segurança da internet pode fazer com que o meu dado particular não fique disponível para todos? Será que só essa lei garante? Só essa lei é suficiente? A gente viu que não, né? Que os nossos dados aí de CPS foram vazados. Não sei se foi pelo poder público. Espero que não. Mas, bom, enfim, são essas reflexões que a gente fica. Algumas respostas eu coloco para vocês a partir das ciências de dados aplicadas à administração pública. Pesquisem mais sobre isso. No decorrer da disciplina, quando eu estiver falando de cidades inteligentes, eu vou abrir um espaço para a gente falar um pouquinho mais de ciência de dados, tá? Mas a ideia é essa. A ideia é utilizar a ciência de dados, ou seja, técnicas de gerenciamento de informações, técnicas de gerenciamento de dados, modelos matemáticos, modelos estatísticos, ferramentas de telecomunicação, inteligência artificial, tudo isso que eu estou falando aqui de forma brainstorming, por conta do tempo, mas eu prometo a vocês que nas futuras aulas a gente vai discutir um pouco mais sobre esses temas. Tudo isso são ferramentas de ciências de dados que vocês podem aplicar na administração pública, focados em melhorar a qualidade de vida da população, trazer o cidadão para participar, dar mais transparência, ser mais responsível, né, ser mais responsável com o gasto público e, no final, oferecer uma política pública melhor para a população. Ok, gente? Eu sei que a aula hoje foi um pouco corrida, eu queria ter mais tempo para discutir com vocês, passo a passo, falei até um pouco rápido hoje, mas ela vai estar gravada. Se eu passei muito rápido um tema ou outro, você pode assistir novamente. E nas próximas aulas, quando a gente discutir novamente sobre essa questão de tecnologia, eu prometo a gente fazer uma discussão mais pausada, mais dialogada, para eu entender a perspectiva de vocês e tirar algumas dúvidas, tá bom? No mais, a aula é essa. Ok.